Gente, na aula de hoje nós estaremos estudando essas três propriedades das relações. No nosso curso de álgebra, nós já apresentamos para vocês as propriedades reflexiva, as propriedades simétricas e a propriedade transitiva. Então, essas três propriedades, reflexiva, simétrica e transitiva. Nós não fizemos ainda comentário sobre a propriedade antissimétrica e sobre a propriedade assimétrica. Então, estamos aqui revendo a propriedade simétrica, que já foi dito para vocês, já foi colocado nas nossas aulas, e a seguir propriedade antissimétrica e propriedade assimétrica. Nós já dissemos que essas propriedades são propriedades de relações, onde essas relações, relações sobre um conjunto. Por exemplo, o conjunto A. Significa que temos um produto cartesiano A vezes A, e a nossa relação ela é formada de pares ordenados XY, certo? Onde o X pertence a A, o Y pertence a A, e evidente que esse X está relacionado com Y por uma lei. E nós já sabemos que a relação é um subconjunto do produto cartesiano A vezes A. Então, existe o produto cartesiano A vezes A e a relação são pares ordenados, onde o X pertence a A e o Y pertence a A. Então, evidente que são pares ordenados, que elementos pares ordenados que estão pertencendo ao conjunto A vezes A, o produto cartesiano A por A, e há uma lei de relacionamento, há uma relação entre o X e o Y. Então, esses pares são pares que pertencem a A vezes A, mas são colocados aqui através de uma relação entre esses dois elementos do par, de cada par. Muito bem. Quando nós falamos da propriedade simétrica, nós vamos dizer o seguinte: a propriedade simétrica é uma propriedade de relação sobre um conjunto A. Quer dizer, então nós estaremos vendo as propriedades só nesse caso de relações, onde essa relação está contida no produto cartesiano A vezes A. Evidente que esse A não pode ser vazio. Nós não temos produto, a relação sobre esse A vezes A, onde o A é vazio. Produto cartesiano, o A tem que ser diferente do vazio. Tem que ter elementos. E aí a propriedade simétrica, ela consiste no seguinte: se eu tiver um AB que pertence à relação, então o nosso BA, quer dizer, contrário, também pertence à relação. Quer dizer,
na realidade, eu vou dizer assim, para todo, para ordenado AB, que está na relação, quer dizer, se eu tiver no AB na relação, então, para que seja simétrica, o BA também está na relação. Olha, é interessante aqui nós mostrarmos um exemplo, né? E esse exemplo já um exemplo onde existe aí uma lei matemática. Então vamos olhar uma relação onde eu digo assim, olha, a minha relação é formada de pares XY que pertence a R vezes R, onde esse R é conjunto dos reais. Então são todos os pares XY que pertencem a R vezes R, tal que o meu X seja menor ou igual a Y. Então, quando eu tenho, né, pares ordenados que pertencem a R vezes R e temos essa condição de X relacionado com Y através do conceito de ordem menor ou igual, é evidente que eu não vou ter todos os pares do produto cartesiano. Eu vou ter especificamente aqueles pares cujo X é igual a Y e também que o X é menor que Y. Então, é um subconjunto de R vezes R. Então, olhando para essa questão, nós vamos analisar se essa desigualdade ela tem a propriedade simétrica. Ora, quando eu olho para essa relação, eu observo, né, que existe aqui a igualdade, né, onde eu posso ter, num contra-exemplo, aqui no exemplo, né, de um número real, por exemplo, o 4, ele é igual a 4, no sentido que, num par ordenado, eu posso ter o 4, 4. Esse 4, 4, obedecendo a condição aqui do X relacionado com Y, ele pertence à relação. Por quê? Porque o 4 é igual a 4. É interessante aqui nós dizermos o seguinte, que na propriedade simétrica, esse carinha aqui, né, eu estou olhando para ele. Por quê? Porque, veja, o 4 é igual a 4, no sentido que esse cara aqui, né, é igual a Y. Mas se eu olhar o YX, no sentido que o YX trocando, né, esse cara pertence à relação. Se eu trocar o Y por X, pertence à relação, porque é o mesmo. Nós não podemos repetir elementos no conjunto, mas quando eu olho A e penso exatamente na troca do 4 pelo 4, ele está lá. Então, essa situação ela tem que ser observada, tá, quando eu estou analisando a propriedade simétrica, embora sendo iguais. Mas agora vamos ver diferente. Eu tenho, por exemplo, o 5, tá, menor do que o 2. Então, no sentido que eu tenho o 5, 2. Então, o 5, 2, ele pertence à relação, né? Então, o 5, 2 está na relação. Por que que ele está na relação? Porque pela condição, o 5, que é o X, é menor, ou melhor, perdão, gente, 5, 8, desculpa. O 5 é menor do que o 8, desculpa. Então, veja, 5, 8. O 5 é menor do que o 8, né? Então, o 5, 8 pertence à relação. Ora, se
Se o 5,8 pertence à relação, para que haja a propriedade simétrica, né, para que haja a propriedade simétrica, nós temos que verificar se esse cara, que é o invertendo, o 8, 5, se ele também vai pertencer à relação. Mas veja que pela condição imposta, né, x relacionado com y, o 8 tem que ser menor do que o 5. O 8 é o x. Olha aqui é o x. O 8 é o x. Menor que o y, que é o 5. Então, o 8 menor que 5, isso aqui é falso. Então, ele não está na relação. Logo, esse cara pertence à relação? Não. Então, quando eu digo para todo AB pertencente à relação, então o BA também pertence à relação, através de um exemplo, nós estamos observando que esse par ordenado ele tem que pertencer à relação, porque esses dois elementos dos pares vão satisfazer a condição dada na relação. Mas observamos que quando a gente inverte, o 8, 5 não está lá porque não vai satisfazer a condição, né, dada entre o x relacionado com y, já que o 8 não é menor do que 5. Então, nós, através desse exemplo, dado numérico, a gente está vendo que essa relação não tem a propriedade simétrica. Então, ela não é simétrica. Bom, agora nós vamos entrar no caso da propriedade antissimétrica. Então, nós estaremos agora estudando a propriedade antissimétrica. O que é essa propriedade antissimétrica? Então, da mesma forma, eu tenho uma relação, né, seja uma relação sobre um conjunto A. Isso significa que essa relação, isso que eu estou chamando de relação, que é um conjunto, na realidade está contido no produto cartesiano A vezes A. Mas essa continência é dada por uma lei, né, que está ali colocada, certo? Então, se isso é a condição da relação, nós estamos botando aqui. A relação, ela é tal, né, que o x pertence a y pertence a A e o x está relacionado com y. Agora, vamos ver numa situação que nessa relação, né, se o AB ele pertence à relação, quer dizer, ele está lá na relação, né? Se o AB pertence à relação e o BA pertence também à relação, essas duas situações que eu estou vendo, que vão caracterizar a propriedade simétrica, ela passa a ter uma condição. Que condição? Então, isso só vai acontecer quando o nosso A for igual a B. Quer dizer o seguinte, que quando o A aqui é diferente de B, tá, eu não tenho o BA. Quer dizer, então, por exemplo, eu tenho uma relação que o A é diferente de B. Esse carinha aqui não aparece na relação. Não vai aparecer nunca. Certo? Para cada elemento onde o A e B é diferente, o BA não vai aparecer na relação.
em nenhuma situação. Então, só vai ter aqui situações onde o A foi igual a B. Quer dizer, então, ou vai aparecer o AA ou vai aparecer o BB, que são elementos que vão surgir na relação. Então, veja aqui, seria interessante, tá, antes de mostrar um exemplo, pode ser meio confuso, vamos supor que eu tenho um conjunto A formado por esses elementos aqui, A, B, C, D, certo? E eu tenho uma relação que a gente sabe que é o subconjunto de A vezes A, né? Sabemos que o A vezes o A tem 1, 2, 3, 4, 4 vezes 4, 16 elementos. E eu vou colocar aqui alguns elementos, sem estar definindo a lei, porque é literal, letras, eu vou dizer assim, está aqui o AB, está aqui o CC, está aqui o CD e está aqui o AA. Então eu tenho aqui uma relação onde eu vou observar o seguinte: o AB vai existir aqui dentro do BA? Não. O CD vai existir aqui dentro, o DC? Não. Então, veja que no nosso caso não houve nenhum par ordenado atrelado a esses dois que são diferentes. Quer dizer, quando eu tenho o AB, o BA lá diferente não aparece. Agora, você diz assim, esse cara aqui, né, ele, se eu pensar assim, o C, quer dizer, esse cara é X, esse cara é Y. Se eu trocar o Y pelo X, ele continua sendo CC. Então, na realidade, esse cara, né, eu olho para ele e vejo ele com ele dando o próprio par. Desculpa. Então, isso faz com que, vamos dizer assim, a simetria aconteça só com esses pares, onde o primeiro elemento é igual ao segundo. E isso caracteriza uma relação chamada antissimétrica. Né? Antissimétrica. Vamos observar no próprio exemplo que nós colocamos de x menor ou igual a y. Ok? Ora, veja que para o x menor ou igual a y, né, escrevendo novamente essa relação, onde eu digo assim, o xy pertence a r vezes r, tal que o x é menor ou igual a y. Então, nós vamos verificar se ela é simétrica. Nós já vimos que não é, na verdade, olha, no sentido que se eu tenho um 8, 5, eu não vou ter, se eu tenho o 5, 8, eu não vou ter o 8, 5. Então, isso é verdadeiro. Então, ela não é uma relação, né, simétrica. Nós já tínhamos visto isso. Né? Não. Ela não tem a propriedade simétrica. Agora, veja, se eu pegar nessa relação qualquer par ordenado, onde eu tenho um AA, esse A, ele é real, no sentido que eu estou agora colocando A, ele é real, e o B é real. Nessa situação, né, se eu tiver aqui o AA, né, se eu tiver um AA para todo A
pertencente a R, isso aqui ele vai existir na nossa relação, né? Esses carinhas aqui, ó, esses carinhas, o AA para todo A pertencente a R, esses AA vão pertencer à relação. Então, não ocorre aquilo que eu disse, né? O AB, onde o A diferente de B, o BA não aparece, e só aparece a situação, né, quando eu observo que esses dois carinhas aqui são iguais, né? O AA, onde eu tenho, por exemplo, a raiz de 2, eu tenho o meio, porque isso aqui são números reais, eu tenho o -3. Então, todos esses pares aqui, eu estou colocando, são pares que estão na relação. Então, nós teremos aí, né, essa questão como propriedade antissimétrica. Você podia até questionar, mas essa relação, ela também é reflexiva, quer dizer, quando eu olho para todos os números reais, né, sempre vai acontecer que o AA está na relação, né, onde aqui, para todo A que pertence a R, isso aqui é R no conjunto de reais, isso aqui é R da relação. Então é evidente que essa lei, ela também tem uma propriedade chamada reflexiva, mas no nosso caso aqui eu estou analisando a antissimétrica. Então ela seria reflexiva, por exemplo, a propriedade reflexiva, olhando para essa situação aqui, que garante propriedade reflexiva, mas também é antissimétrica. E vamos fechar com a propriedade assimétrica. Tá? Então eu vou apagar aqui, né, para que a gente possa ver a propriedade assimétrica. A propriedade assimétrica, isso que eu estou chamando de propriedade assimétrica, ela é tal, né, quando eu tenho uma determinada relação, né, aqui, ó, x pertence a y pertence a x é relacionado com y, então nesse caso ela não é assimétrica, ela não é nem simétrica, no sentido que se o AB pertence à relação, então o BA não vai pertencer à relação, quer dizer, isso aqui, toda vez que eu tiver um AB pertencente à relação, o BA não vai aparecer. Né? Isso aí não é porque é uma coisa assim, interessante, até colocando isso, que na propriedade simétrica, tá? Aí uma questão interessante, olha, quando eu falo da propriedade simétrica, né, você pode ter uma relação assim, ó, A, B, BA, certo? Aí eu tenho CD, é bem simples. Então veja, esse AB apareceu BA, beleza, ok. Então a gente inverteu, né? Houve uma simetria, ok. Mas quando eu olho para o CD, certo? O DC não está lá. Então, isso caracteriza que essa relação ela não é simétrica. Por quê? Porque todo carinha que eu tiver aqui, né, quando eu tiver um AB, o BA tem que estar lá. Então, o AB, o BA tem que estar lá, quer dizer, eu tinha um AB e o BA para qualquer, quando eu falo, todos os pares ordenados. Quando eu tiver o primeiro par, o segundo par, quando eu inverto tem que estar lá. Aqui houve uma inversão, está lá, mas aqui o DC não está. Então,
aqui tem uma situação, né, de simetria, mas aqui não tem. Isso caracteriza, por faltar esse DC aqui, caracteriza que essa relação ela não é simétrica. Não é simétrica. Diferente, um pouquinho aqui da assimétrica, porque eu digo o seguinte, não pode haver, né, nenhuma situação, se o AB estiver na relação, o BA não tiver, né? Então, tem um caso que quando você inverteu está lá, mas aquele outro caso, o CD não apareceu o DC, isso ela não seria simétrica. Aqui não. Numa situação de uma relação, por exemplo, se eu tivesse assim, AB, certo? BD, CC não vamos colocar não, EF, e etc. Então veja, AB não apareceu BA, BD não apareceu DB, EF não apareceu FE. Então, para todos esses pares, para todos, né, você não tem nenhuma situação, nenhum par que você vai encontrar aqui trocando a posição. Então isso não pode ter na assimétrica. E também você não pode ter essa situação aqui, ó, porque se eu tiver o AA aqui, onde o A pertence a um determinado conjunto, né? Porque aqui eu estou colocando sobre propriedade simétrica sobre um determinado conjunto. Então eu não estou definindo esse conjunto. Mas se eu tiver o AA na relação, eu estou garantindo que quando eu inverter ele está lá, porque a situação do par ordenado, quando esse elemento é igual, né, a gente tem que estar de olho nisso. É como se fosse o XY. Se eu trocar o Y para cá e o X para lá, ele continua sendo o mesmo. Então ele fica ali aparecendo e a questão da simetria aqui dentro, essa inversão aqui, fica no único elemento. Então esse cara aqui também não pode pertencer à relação. Ele não pode. Então, no caso de uma relação assimétrica, quando você olhar, nenhuma situação, quando você tiver um AB, o BA não pode aparecer, nem pode aparecer esses casos de pares com os mesmos elementos. Se isso aqui ocorrer, nós temos na relação propriedade assimétrica. Então, continuando na questão do XY, x menor igual a y. Então, se você observar, nesse caso aqui, você observa que sempre que eu tiver um par, né, por exemplo, o 7, ele é menor, se eu pegar, por exemplo, o 7, 10, quer dizer, sempre que eu pegar um AB, né, sempre que eu pegar um AB, né, que está na relação, o A, pensando no A ser menor ou igual a B apenas. Né? Vamos pensar só no A menor, pode ser igual, o A menor. Então, se o A é menor que B, então esse cara aqui está na relação. Aqui, está na relação. Mas se eu pegar o BA, né, esse B, ele não é menor do que A. Quer dizer, ele não é, porque está vendo, o B é maior. Então, quando eu aplico essa condição aqui na relação, esse BA, ele não pertence à relação. Então, eu não vou ter nenhuma situação de inversão aqui do x e y, mas vou ter aqui situações quando eles são iguais, tipo 2, 2, ó, o 2, 2 faz que o 2 seja igual a 2, que ele pode ser menor ou igual. Então esse cara aqui, ele pertence à relação. Ele pertence à relação. Ora, isso garante
por ele pertencer à relação, que essa relação aqui, ela não é assimétrica, quer dizer, não tem a propriedade assimétrica, simplesmente por isso aqui existir. Agora, veja que interessante, e x menor que y? Olha agora, e se o x for menor que y? Se o x for menor que y, quando eu olho para o AB está lá, quando eu olho para o BA não está lá, então eu não tenho essa situação, né, aqui. Então, até aqui ele é assimétrico. E não vou ter nenhuma situação, por exemplo, de igualdade, porque o sinal de desigualdade foi excluído. Então, nunca vai aparecer dois elementos iguais, porque esse cara aqui, ó, por exemplo, nunca vai ser menor do que ele mesmo, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, um AA, o AA ele não pertence à relação, pois o A não é menor do que o A. Então, nessa nova relação, dada por essa condição de ordem x menor, relação de ordem aqui, conceito de ordem x menor que y, ela já seria assimétrica. Ela já seria assimétrica, obedecendo a definição. O AB pertence a R, o BA não pertence a R, e o AA também não pertence a R. Então é isso, gente. Mostramos aqui, né, o que consiste uma propriedade simétrica, antissimétrica e assimétrica. Um grande abraço e até a próxima.